Salve, salve, alegria, alegria, tudo bem com você? E a partir do ano que vem, de 2016, a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo passará por uma reformulação. Através de normativas e de diretrizes que a Secretaria já vem encaminhando, no ano que vem, várias escolas passarão a ter somente um ciclo. Então, nós temos três ciclos: os ciclos iniciais do ensino fundamental, os ciclos dos anos finais do ensino fundamental e o ciclo médio. Então, praticamente boa parte das escolas de São Paulo, não serão todas, afirma a Secretaria, passarão a ter somente um ciclo, os anos iniciais fundamental, mais uma vez, ou os finais, ou o ensino médio. Isso vem causando uma grande confusão em boa parte da educação paulista. Alguns educadores que trabalham na rede são favoráveis, a imensa maioria não. Estamos tendo protestos em frente à secretaria, no Vão Livre do MASP, em São Paulo. Enfim, está uma confusão danada. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês. Eu estou aqui no site da Secretaria da Educação de São Paulo, e aqui achei interessante que eles trazem aqui no primeiro momento aqui sobre um link para você entender um pouco como será esse ciclo único da Secretaria de São Paulo. E aqui eles trazem dois vídeos, trazem um vídeo, né, um link, ó, diretores de escolas particulares apoiam a reorganização da educação. E você clica aqui no link, né, eu vou clicar aqui com vocês, ó, aparece assim, são 3 minutos, ó. Especialistas explicam vantagens de escolas com ciclo único. Na verdade, não são especialistas. Aqui nós temos dois diretores, se eu não me engano, de colégios particulares que falam sobre a experiência do ciclo único. Então, para começar, não são especialistas. Né, explica a vontade de escolas com ciclo único. No sentido, quando você vê, você fala especialista, você acha que vai encontrar grandes educadores falando sobre o ciclo único e como ele deve ser implantado no estado de São Paulo, se é viável. Então, não é bem isso, são dois diretores de escolas particulares aqui. Diretores de escolas particulares apoiam a organização da discussão. Então, primeiro eles falam que é diretor de escolas particulares e depois de especialistas. Só que, convenhamos, e daí? E daí que esses diretores de escolas particulares apoiam a organização? E o que eu tenho a ver com isso? Deu para entender? O que esses caras pensam? Tá? São os diretores de escolas particulares. Ah, diretor do Colégio Bandeirantes. E daí? Tá, não desmerecendo o trabalho deles, mas quais são as grandes obras que esses caras escreveram? No caso, é um homem e uma mulher que esses educadores escreveram. Quais são os pensamentos dele? Tá? Será que por trás do Colégio Bandeirantes, ou por trás do colégio da outra educadora, que eu nem me lembro o nome, será que são grandes educadores mesmo que fazem parte desses processos educativos dessas escolas? Mas o que mais me chama a atenção nessa conversa toda, nessa confusão toda de reorganização, primeiro, ela não foi amplamente discutida com a rede, nem com educadores mesmo. Estou falando de educadores são de intelectuais e nem de professores que estão com o pé no chão da escola. Isso, então, a partir de uma normativa hierarquizada da Secretaria de Educação. Aqui você tem um link, tá, sobre a reorganização escolar, e o que me chama muita atenção é isso aqui. Escolas de ciclo único têm desempenho 10% superior na comparação com aquelas que têm vários ciclos. Ou seja, toda essa mudança gigantesca, estrutural, na Secretaria de Educação de São Paulo são por 10 míseros por cento de melhoria educacional. Vou repetir. Toda essa reorganização, imagino o tanto que isso vai gerar em torno de recursos, tá? De mobilização. Então, tudo isso, só que diz a secretaria que não, que escolas possivelmente não serão fechadas como se imagina, né? Que os alunos vão estudar até 1,5 quilômetros, mas você imagina tudo isso por causa de 10 míseros 10% de melhoria educacional. Se a gente for conversar com os educadores que estão na rede regular de ensino de São Paulo, eles vão falar o que para você? Para começar, será que tudo isso precisaria ocorrer se a secretaria não se preocupasse em nivelar ou entender um pouco a questão educativa que perpassa nossas próprias escolas? Por exemplo, você tem hoje o ingresso de professores por concursos públicos e até de diretores. Isso já se mostra de uma maneira caduca. É loucura você contratar profissional por concurso público. Isso é altamente retrógrado. Não se mostra em nada
promissor uma melhoria educacional onde você contrata professor por concurso público. Existem outras maneiras muito mais eficazes de você contratar professores. Então, antes da secretaria reorganizar sua rede por míseros 10%, ela deveria repensar na sua forma de contratação de professores e de diretores. Ela deveria repensar a sua educação dividida por série, educação seriada. As melhores escolas do mundo, o sistema educacional da Finlândia, que é exemplo para o mundo inteiro, não tem mais divisão de alunos por série. O que a secretaria está tentando fazer? Seriar da mesma forma. Eles são divididos por séries do primeiro ao nono ano, inclusive ensino médio, numa escola só que você vai seriar menos. Não deixa de ser educação por série, que já é uma educação extremamente defasada. Tá? Você tinha de pensar nos salários de professores. Os professores ganham absurdamente mal nas escolas públicas paulistas ou no Brasil inteiro. Então, antes desses 10 míseros por cento, a secretaria deveria rever esses pontos. Deveria rever essa falta de materiais. Algumas escolas públicas não têm nem papel higiênico. Algumas escolas públicas não têm toner nas impressoras a laser para você imprimir avaliativas ou provas, como queiram chamar, ou atividades. Tá? Repensar sua estrutura precária. Você tem realmente escolas públicas de São Paulo que têm uma estrutura péssima, precária. Inclusive as escolas de ensino integral, que é a grande bandeira da Secretaria de Educação, mas algumas escolas não possuem essa estrutura como eles falam, não. Você tem que repensar o ensino por competências, que diz a secretaria que trabalha. Como você trabalha ensino por competência, com o caderno do aluno, o ensino por competência, já o Vasco Moreto narra muito bem isso, ele passa dá o quê? Dá uma situação, um problema levantado pelo aluno. Como você ensina por competência olha que nome horrível, numa grade curricular extremamente conteudista, que foca o conteúdo. Você tem o quê? Turmas numerosas por sala de aula. Aliás, o conceito de sala de aula também já é um conceito educacional ultrapassado. Ou seja, antes da secretaria pensar, essa é a grande crítica dos grandes educadores e pedagogos, antes da secretaria reformular a sua estrutura por míseros 10% de aumento no nível educacional da sua rede, ela deveria repensar todos esses fatores que eu narrei aqui. Você com certeza, se repensar, se refletir nesses fatores, nesses poucos fatores que levantamos aqui, a Secretaria de Educação teria um salto de qualidade absurdo. E pasmem, eu não encontrei aqui no site, mas a Secretaria acha, com esse tipo de visão educacional, até 2030 eles vão se tornar, acho que uma das 25 melhores sistemas educacionais do mundo. Beira disso mental. Né? Imaginar isso, numa estrutura assim, arcaica, com um sinal que parece uma tortura, com divisão de alunos por série, algo que remonta à Prússia, à França do século XVIII e XIX. Não tem como. Tá? Então, assim, é impressionante que eles vão mudar de estrutura para o ano que vem por os míseros 10%. É como se a janela tivesse toda estragada e você, em vez de arrumar a janela, você lá tirasse algumas folhas, flores da jardineira e colocasse outras novas. A secretaria precisa entender, aqueles que estão à frente, que a estrutura é arcaica. Eles precisam remodelar rapidamente conceitos pedagógicos e, principalmente, epistemológicos. Eles precisam rever esses conceitos epistemológicos. Então, assim, antes de brigar, de fazer todo esse alarde por mísero 10%, a secretaria, tem a indicação de São Paulo, eu estou falando às vezes para toda a secretaria, mas no caso específico de São Paulo, por conta dessa reorganização escolar, que é preciso repensar a educação pública no Brasil. Esse tipo de mudança estrutural, você vai ter esses 10%, o que não vai resolver o problema, o déficit educacional no país. Muito longe disso. Tudo bem? Então é isso que eu queria refletir com vocês hoje nesse encontro. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos seus comentários o que vocês acham sobre essa reorganização pública de São Paulo. E até lá!